Fale com o Senhor. Você veio aqui nessa noite, Deus tem algo especial preparado para o seu coração. Então abra o seu coração e fale com Deus agora. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? E Deus vai falar conosco. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. O Senhor já falou conosco através do louvor, Pai. E agora o Senhor vai continuar falando conosco através da tua palavra, Deus. Derrama sobre nós o teu poder e a tua graça. Que a tua palavra caia sobre nós nessa noite como água em terra seca, Senhor. Nós possamos receber de ti o renovo, a admoestação, Pai, a correção, Deus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, e se derrama sobre nós. Amém e amém. Amém? Amém? Hoje é um dia assim triste para mim, porque nós perdemos o pastor Avelino, né? Quem conheceu o pastor Avelino aí? Levante a mão. Alguns conheceram, né? O pastor Avelino faleceu hoje. O pastor Avelino foi meu pastor durante mais de 15 anos, né? E na verdade foi a pessoa que me trouxe para o ministério, foi a pessoa que trouxe a minha Marley para o ministério. Nós, quando começamos a trabalhar com ele, não éramos obreiros, ele nos trouxe para o ministério, ele nos deu a porta aberta para o ministério, confiou em nós, nos deixou trabalhar com liberdade, né? Então nós trabalhamos com ele por 15 anos e hoje sentimos muito a perda dele, né? Ele faleceu hoje, já tinha uma certa idade, mas de qualquer forma a gente sempre sente a falta. Vai fazer falta. E ele passava todos os meses lá no Banco do Brasil, né? Eu trabalho lá no banco e todos os meses ele passava lá. E ele sempre fazia questão de me dar um abraço. E eu ia lá dar um abraço dele. E agradecia sempre a ele, porque ele sempre me ajudou. Sempre foi uma pessoa que sempre me ajudou. E eu lembro que a resposta dele era assim: não, quem me ajudou foi você, né? Então a gente fica com essa lembrança no coração, mas de qualquer forma a gente fica triste por um lado, né? Porque a pessoa vai, mas por outro lado a gente fica feliz porque é um homem de Deus e está agora com o Pai lá no céu, amém? Mas a palavra de hoje já estava pronta, ela já estava preparada e ela vai ser a que eu tinha preparado mesmo. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria Quando Tudo Dá Errado. Quando tudo dá errado. Acontece na sua vida alguma vez assim, alguma coisa assim, Beto? De dar tudo errado de repente, gente, Dirceu? Às vezes dá tudo errado, né? Tudo que pode dar errado, dá errado, né? Você tem duas possibilidades, a boa e a má. Dá errado. Você vai um pouco mais, dá errado. E a história que nós vamos falar hoje é mais ou menos assim. Um camarada que acorda uma certa manhã na sua casa, vai trabalhar, chega no trabalho e descobre que a empresa fechou, foi à falência, a empresa quebrou, está fechada. Aí ele volta para casa, mas antes ele passa no banco para pegar um dinheirinho. E daí ele descobre que a conta dele também foi fechada, que ele não tem mais nenhum dinheiro, que ele está liso, né? Ele está completamente sem dinheiro. E ele vai para casa, ao chegar em casa, próximo da casa dele, ele começa a ver o movimento de carro de bombeiro na rua dele, e os vizinhos apavorados no meio da rua, e todo mundo no meio da rua, e vem um vizinho quase dele e fala: aconteceu tudo tão rápido, pegou fogo na sua casa, seus filhos morreram, não sobrou ninguém. E ele então nesse momento desmaia de tanta coisa ruim que está acontecendo naquele dia. E ele acorda no hospital, doente, cheio de coceira, cheio de feridas, e daqui a pouco ele recebe uma visita, é a visita da mulher dele, e a mulher dele, ele fala: agora ela vai me animar, ela vai me deixar para cima, eu vou receber uma notícia boa. E a mulher vem, e a mulher começa a falar para ele: olha, você amaldiçoa esse seu Deus aí, você vive servindo esse Deus aí, larga esse Deus aí, você veja quanta coisa ruim te aconteceu, abandona esse Deus aí, sai dessa vida, né? Aí a mulher vai embora, vem os amigos, e ele fala: não, agora os meus amigos vão me consolar. E os amigos chegam para ele e falam: não, você está nessa situação porque você é um pecador, você deve ter feito alguma coisa errada, por isso que Deus está te castigando.
Amém? Amém. Deu tudo errado. Hein, Joaquim? Tudo que podia dar errado, deu errado. Quem é essa pessoa? Jó. Essa pessoa é Jó, né? A gente às vezes lê lá no livro de Jó as circunstâncias de Jó, né? Mas se a gente traduzir, trazer para os dias de hoje, é isso que aconteceu na vida dele num único dia. Num único dia. Amém? E eu queria trazer com você alguns pensamentos a respeito desse livro de Jó e a respeito do sofrimento e da dor. A gente sofre, a gente sente dor. Hoje eu estou sem a minha mãozinha, né? Que eu estava usando a minha mãozinha, meu paralisador de pulso, né? Hoje eu tirei. Mas no dia em que eu caí aqui no pátio, que eu fui para casa, depois do almoço, eu comecei a sentir muita dor. E quando eu comecei a sentir muita dor, eu fiquei até meio chato, né? Você fica meio xarope, né? A Marlene falava comigo, eu respondia rispidamente para ela, né? Ela começou a perguntar se eu queria comer. Eu queria comer, eu estava com dor, não quero nada, né? Quero que essa dor passe, né? Não vem me perguntar se eu quero comer. Lógico que eu não respondia assim para ela, mas no coração esse era o sentimento, né? Bravo, irritado, o braço doendo muito, e tomei um paracetamol, 2, 3, 4 e a dor não passava. Daí eu fui para o hospital. Mas eu lembro que no meio daquela dor, o que eu pensei? Essa dor vai passar. Eu não vou ficar com essa dor para sempre. Eu não vou ficar com essa dor eternamente. Essa dor vai passar. E eu lembrei de uma outra vez que eu tinha caído. Não foi a primeira vez que eu caí, tá? Então, a gente vai ficando assim, de mais idade, né? Poxa, quanto isso? Não era aqui, ninguém já se foi embora. Era mais iFood, mas ele foi embora, ele queimou a igreja. Uma vez nós estávamos no Uruguai, em Montevidéu, Marnei e eu andando na rua, tropecei também assim no chão, caí de cara no chão. Só que lá eu caí assim, ó, caí com o queixo no chão, e fez um corte aqui, né? Mas eu também caí em cima do meu braço, e era já à tarde, e eu fui embora. Nós estávamos no hotel, fiquei no hotel, e eu lembro de madrugada, o meu braço começou a doer muito. Foi a mesma coisa, eu tomei 2, 4, 6, 8 paracetamol e não passava dor. E lá, pior, né? Lá não tinha o que fazer. Aqui ainda eu tinha o plano de saúde, tinha o hospital, e eu fui para o hospital. Lá não tinha o que fazer. Era aguentar aquela dor e esperar ela passar. E eu fiquei ali aguentando. De manhãzinha a Marlene levantou, foi para a escola, ela estava lá para estudar. E eu fui para uma farmácia e passei lá uns remédios lá que eles me deram. E uns 2 dias depois a dor tinha diminuído, tinha passado, né? Ela diminuiu, durante aquele dia ela diminuiu, e uns 2 ou 3 dias depois ela tinha passado. Então, às vezes, quando a gente passa por uma situação difícil, que você precisa entender que vai passar. Aquilo não é para sempre. A dificuldade não é para sempre. A dificuldade, ela vem sobre a nossa vida, mas ela passa. Mas ela passa. Amém? Aí o cara vai de novo, ele acha que ele tem que acelerar bem na frente da igreja, para mostrar que ele está ali, né? Mas que Deus abençoe a vida dele para trabalhar, dependendo do nome que o Senhor mandou, amém? Mas vamos tirar algumas lições daqui. A primeira delas, vamos ler Jó 1:1, Jó capítulo 1, verso 1. Se o Pedro conseguir colocar aí para mim, Pedro, Jó, verso 1, capítulo 1, verso 1. Se chegar aí, você lê para mim. Ou se alguém achar aí na Bíblia, pode ler para mim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Esse homem era íntegro e reto, se desviava do mal. Primeira coisa que nós temos que entender: as pessoas boas também sofrem. Às vezes, quando nós sofremos, nós tendemos a achar que estamos em pecado. Não foi isso que você testemunhou para nós esses dias, Lucas? Lucas estava nos contando que o dia que ele descobriu que o conserto do carro dele ia custar R$8.000, inocente, né? Ia custar mais, né, Lucas? Você não sabia ainda, né?
O dia que ele descobriu que o carro dele, o conserto do carro dele ia custar 8 mil reais, ele pensou assim: será que eu estou com algum pecado que eu não estou vendo, que eu preciso confessar? Então, às vezes, a gente passa por momentos de dificuldade, passa por lutas e acha que tem alguma coisa errada conosco, que nós estamos fazendo algo errado. Não, meu querido, nem sempre. Às vezes você está fazendo tudo certinho, mas as pessoas boas também sofrem. Tem alguém aí sofrendo ou não? Levante a mão. Quem está passando por um momento de dificuldade aí? Quem está passando por uma luta? Amém? Alguns. Meu querido, não é porque você é mau, não é porque você é pecador, é porque pecador todos nós somos, mas é porque Deus tem um propósito. Se a gente ler lá 2 Coríntios 4, 17 e 18, é um verso maravilhoso, um texto maravilhoso. Se o Pedro conseguir colocar ele para nós, 2 Coríntios 4, 17 e 18, vai falar para a gente a respeito do sofrimento na nossa vida. Amém? Está lá? Então lê alguém para mim. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Amém? E ele fala 3 coisas a respeito do sofrimento. Primeiro, que ele é leve. O sofrimento é leve. Amém? Amém. É leve? É leve porque você não está na minha situação, né? A gente pensa: Paulo, você não sabe a situação que eu estou vivendo, né, Juliana? Fica falando que é leve, você não sabe o que eu estou passando. Mas ele afirma que é leve. Amém? Segundo, ele afirma que é momentâneo, ou seja, vai passar, não vai durar para sempre, você vai vencer essa situação. E a terceira coisa que ele diz ali, tem um propósito. Você passa por dificuldades com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para te ensinar. Deus quer te dar uma experiência. Deus quer ensinar alguma coisa para você, Kelly. Por isso você passa por sofrimento. Não é, Tiago? Tiago ficou com o joelho aí quantos meses, né, Tiago? Nesse joelho ruim. Mas a gente passa por isso porque Deus tem um propósito. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Às vezes Deus quer nos chamar a atenção para alguma coisa e a gente não para ouvir. Então Deus tem que nos puxar a orelha. E a gente para, então, e começa a pensar, como eu falei que o Lucas fez, né? Aliás, foi ele que falou um dia, né? Será que eu estou com algum pecado? Será que eu estou desviado? E não sei. Não, meu querido. Pessoas boas também sofrem. E eu gosto de lembrar sobre a tempestade no mar da Galileia. Jesus manda os caras entrar no barco. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e atravessar para o outro lado. Jesus mandou, eles obedeceram a ordem do Senhor. E no meio da travessia vem uma grande tempestade sobre o barco. E eles acham que eles vão morrer, de tão grande que é essa tempestade. Mas eles não estavam fazendo a vontade do Senhor? Estavam fazendo a vontade do Senhor. Mas mesmo assim, a tempestade veio sobre eles. A tempestade veio sobre o barco. Mesmo estando fazendo a vontade do Senhor. Amém? Amém. Então, às vezes, o sofrimento vem sobre a sua vida. Não porque você é ruim. Se bem que se a gente olhar dentro do espelho, né, bem no fundinho, a gente é ruim, né? A gente é invejoso, a gente é maledicente, a gente gosta de usar umas máscaras, né? A gente tem... O ser humano é complicado, o ser humano não é fácil, mas nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, nós temos o amor de Deus sobre a nossa vida, e nós temos o propósito de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então a primeira coisa que você precisa aprender, Camila, gente boa também sofre. Você já sofreu, Camila, nessa sua longa vida? Já, então, a gente sofre.
Tá? Seja você novinho ou não. Domingo nós ficamos em casa com o Theo, porque o Felipe e a Ju estavam escalados no trabalho. Então eu e a Marlene ficamos em casa com o Theo, para cuidar dele, porque ele estava doentinho. E ele estava sofrendo. Na vidinha de 2 anos que ele tem, já estava sofrendinho lá, né? Ele tossia e chorava. Provavelmente eu peguei essa gripe que eu estou dele no domingo, né? Mas beleza. Mas ele estava sofrendo, ele chorava quando ele estava em dor, assim, ele tossia, dava dor, ele chorava. A gente sofre. E vou dizer para você, você já sofreu? Você já sofreu? Quem nunca sofreu? Levanta a mão. Vou dizer uma coisa para você, você vai sofrer de novo. Tá? Não se engane. Vem sofrimento sobre a sua vida. Né? Eu lembro que uma vez eu me falei do Senhor que eu tinha muitos problemas financeiros. Né? Eu falei, Deus, resolva esses meus problemas financeiros, me ajuda, Senhor, a não ter mais problema financeiro. Aí Deus olhou para mim e falou assim, que tipo de problema você quer ter? Eu falei assim, não, Senhor, deixa o financeiro mesmo, né? O financeiro a gente levanta, vai trabalhar, né? Como dizia minha avó. O problema financeiro a gente levanta todo dia cedo, vai trabalhar, ganha o dinheiro, vai pagar as contas, né? Mas tem coisa que não tem solução. Eu falei, Deus, deixa esses mesmo, né? Pode deixar dessa forma mesmo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai nos abençoando. Mas a segunda coisa bem importante que você tem que saber a respeito da história de Jó é que o diabo quer te derrubar, meu querido. O diabo quer nos derrubar com o nosso sofrimento. Quem é amigo de Deus aí, levanta a mão. Quem é amigo de Deus? Deixa eu ver se alguém não levantou a mão. Todo mundo levantou a mão. Todo mundo é amigo de Deus, né? Se você é amigo de Deus, você é inimigo do diabo. E o diabo é teu inimigo. Então ele quer te derrubar. E às vezes, como na história de Jó, porque se você ler a história de Jó, quem é que provoca toda a situação sobre a vida de Jó? É o diabo. Ele chega para Deus e fala assim, Jó, ele é teu servo porque você cuida dele, ele tem tudo, você dá tudo para ele. Toca na vida dele para você ver se ele não vai te negar. E Deus fala, então tá bom, só não toque na vida dele. E o diabo então gera todos esses problemas na vida de Jó. E Jó não nega o Senhor. Jó continua caminhando com o Senhor. Então muitas vezes o sofrimento, a razão do nosso sofrimento é que o diabo quer nos derrubar, quer nos fazer desistir. Você conhece gente que quando sofreu falou, não vou mais na igreja? Conhece? Sim. Você conhece gente que quando sofreu falou, Deus é ruim, Deus não é bom, Deus não cuida. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus deixa o mal acontecer no mundo? Não é Deus, é o diabo que causa o mal no mundo. Deus não causa o mal no mundo, é o diabo. E ele está por aí, e você é inimigo dele. Essa semana eu ainda falei com a Marlene ainda, né? Que eu caí outro tombo, né? Eu tinha caído aquele tombo naquele domingo, e caiu outro. Domingo agora caí de novo. Fui descer dessa escadinha aqui e caí de bunda no chão, né? Menos mal que dessa vez foi a parte fofinha que foi pro chão, né? Foi o sapato? Eu joguei fora. O sapato eu joguei fora. Hoje eu estou de tênis, porque eu joguei o sapato fora. O sapato estava liso, estava careca, estava com o pneu careca, né, Roberto? Estava com o pneu careca, por isso eu caí 2 vezes. Então agora eu joguei o sapato fora. Joguei fora não, coloquei para doação lá, né? Então, de repente certo alguém vai cair com ele. Mas eu caí de novo no domingo, né? E caí com o bumbum no chão, beleza? Não foi a mesma coisa que cair na testa, né? No dia anterior, no domingo anterior, eu tinha mergulhado com a testa no chão. Mas doeu aí o cóccix, né? Quem fala, estava ruim de sentar. Até hoje estava ruim de sentar, mas agora eu estou melhor. A gente tem que entender que o diabo às vezes passa dos limites, ele quer nos derrubar, ele quer nos fazer desistir, ele quer nos fazer voltar atrás, ele quer fazer você parar. Então você tem que entender isso. Por que isso acontece conosco? O diabo ele é tão ousado, ele não foi tentar Jesus no deserto. Jesus, o Filho de Deus. O diabo foi lá, Mateus capítulo 4,
Ele foi lá tentar Jesus no deserto. Se ele foi tentar Jesus no deserto, por que ele não vai tentar nos derrubar? Ele queria derrubar Jesus. Jesus estava começando o ministério e ele queria derrubar Jesus. Por que ele não vai tentar te derrubar? E você sabe o que vai acontecer? Alguns desistem. Infelizmente, alguns desistem. Quando a mulher de Jó fala para ele assim, ó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tem gente que faz isso. Não morre para a vida, mas morre no mundo espiritual, porque volta atrás, desiste, né? Dá meia volta. Um dia eu disse para o diabo, você pode me perturbar o que você quiser, mas eu não volto atrás. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou hoje. Amém. E você pode me perturbar a vida inteira, que eu não vou desistir. Uma coisa que eu não faço é voltar atrás. E não volto mesmo. Isso já faz uns 15 anos que eu fiz essa oração. E eu lembro dela até hoje, lá no pátio do Carrefour, concorrente do Dirceu. Lá no pátio do Carrefour eu fiz essa oração. Falei, diabo, você para de me perturbar, vai perturbar o outro, porque comigo você não vai ter bocada não, porque eu não vou desistir. Vai perturbar um outro aí que desiste, eu não vou desistir, eu vou em frente, tá? Mas eu tive que fazer essa oração e eu não desisto mesmo. Mas ele continua tentando, porque ele é persistente, né? Ele é persistente, ele quer nos derrubar, e ele quer derrubar você também. Então o que você tem que fazer? Está com problema? O que você faz? Ora mais, lê mais a Bíblia, vem mais para a igreja, esteja mais presente na igreja. Então, eu lembro que na época eu estava com um problema, né? Eu não era do ministério ainda. E na época eu estava com um problema. O que eu fiz? Eu falei, agora eu vou para a escola bíblica. Não vou perder uma aula de escola bíblica. E comecei a ir para a escola bíblica. Então, cada vez que você é tentado a desistir, cada vez que vem um problema sobre a sua vida, vem um sofrimento sobre a sua vida, você tem que avançar mais. Você tem que ir adiante. Você não pode recuar. Fala assim, diabo, quem tem que recuar é você, porque eu vou avançar cada dia mais. Amém? Amém? O diabo não tem poder sobre a sua vida. Ele só faz contra você aquilo que Deus permite. E Deus te ama. Deus não vai deixar de fazer nada além do que você possa resistir e suportar. Amém? Amém. Deve estar um sofrimento para vocês ouvirem essa minha voz hoje, né? Mas está tudo bem. Depois vai passar também, né? Também vai passar. E infelizmente, né, Joaquim, tive que vir hoje, né? Porque eu não vim quinta, não vim domingo, né, Joaquim? Como é que eu não ia vir hoje? Eu não vim quinta, não vim domingo, o Joaquim já puxou minha orelha, já me encontrou na rua. Falou, pastor, o senhor não foi quinta, não foi domingo na igreja? Né? Como é que eu ia faltar hoje? Falei, não, com a voz do Pato Donald, ou sem voz eu vou ter que ir hoje, tem que estar lá. Amém? Amém. Mas quinta-feira passada, então, justificando, eu estava pregando lá na igreja do Vila Amélia, faz parte do nosso trabalho, né? Então, quinta passada preguei lá na Vila Amélia, e domingo ficamos em casa do lado Betinho, que não estava passando bem, porque o Felipe e a Ju estavam escalados no trabalho, eles precisavam vir, e alguém tinha que ficar com o Theo, e nós ficamos com o Theo em casa, por isso nós tivemos ausentes. Amém? Amém. 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 Na próxima vez que eu vier, que se eu não vier, eu vou lá na tua casa, porque você foi no culto. Vou cobrar de você também. Amém? Terceira coisa que você precisa saber: amigos nem sempre ajudam. Às vezes a gente confia nos amigos, confia nas pessoas, acha que as pessoas vão nos ajudar, e as pessoas não ajudam. Quem te ajuda, meu querido, é Deus. Marquinhos, quem te ajuda é Deus, meu querido. Quem te ama é Deus, quem vai te ajudar é Deus. Então você tem que pedir para Deus. Não adianta você pedir para os amigos, porque os amigos nem sempre vão ajudar. Vamos colocar aí Jó 2,11. Põe lá, Pedrinho, Jó 2,11. Se ele colocar, pode ler. San Diego não, você já leu. Já ia começar a ler. Outro eu quero ler aí. Vamos? Um de cada vez. O San Diego vai ter que ler de novo. Quando 3 amigos de
tinham combinado ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. A intenção era boa. Eles iam o que, Jamil? Fazer o que? Ter pena dele, consolar o amigo. A ideia deles era boa. Eram 3 amigos que se juntaram para ir ver o estado de Jó e consolar Jó. Então, às vezes, a intenção é boa. Se você continuar a leitura ali, você vai ver que quando eles olharam para Jó, eles nem reconheceram Jó, de tão feio que Jó estava, tão cheio de chagas que Jó estava. E eles choram ao perceber que aquela massa informe, cheia de feridas, era o seu amigo Jó. E eles choram. Mas diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Na hora de falar com Jó, e eles não falam o que Deus fala, eles não falam segundo a direção de Deus, mas eles começam a falar aquilo que eles pensam. E veja que o livro de Jó vai do capítulo 2 até o capítulo 37, se não me engano, nessa conversa de Jó com seus amigos. E eles falando para Jó: reconhece que você é pecador, reconhece que você errou. E Jó resistiu, dizendo: não, eu sou fiel diante de Deus, eu sou fiel diante do Senhor. Então, às vezes, meu querido, por mais que o teu amigo goste de você, ele não tem sabedoria, às vezes ele não tem recursos para te ajudar. Eu tinha muitos amigos, entre aspas. Eu trabalhava lá na C&A, onde eu conheci a minha esposa, né? Só por isso valeu a pena trabalhar na C&A. Eu conheci lá a minha esposa, né? Lá eu tinha muitos amigos. Sabe o que acontecia quando acabava a jornada de trabalho, que acabava por volta de 8 horas da noite, mais ou menos? A gente trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, ali na Rua 15, né? Na C&A da Rua 15. Sabe o que acontecia quando a gente terminava a jornada de trabalho? A gente ia para o boteco e a gente ia beber. Tinha um boteco ali na Montagem da Pátria, a gente ia lá e bebia, não tinha conta lá. Tinha um caderninho que a gente marcava lá as estrelas. Era comer e beber, né? Tomar cerveja. De repente, sabe o que aconteceu? Eu fiquei desempregado. Tinha um monte de amigos na minha volta. De repente eu fiquei desempregado. Quem que estava comigo? Minha família. Ninguém mais. Nenhum amigo mais. Por quê? Porque eu não tinha mais dinheiro para tomar cerveja e comer junto com eles no boteco. Então já não tinha mais amigos. Eles todos subiram. Eles todos desapareceram. E quem é que eu tinha? Eu tinha a minha família. Minha esposa, minha mãe, minha sogra, que foram as pessoas que me ajudaram quando eu passei por esse momento difícil que eu passei logo após ficar desempregado, né? Eu ganhava um bom salário e eu fiquei desempregado. Então, às vezes, os amigos nos enganam, só nos enganam. Amém? Teu amigo é Deus. Eu falei no começo: quem é amigo de Deus? Ele levanta a mão. Amém? Você é amigo de Deus. Deus é teu amigo, meu filho. Você é amigo de Deus, você é inimigo do diabo, o diabo é teu inimigo. Mas Deus é teu amigo, algo. Deus caminha com você. Amém. E Deus te abençoa, Maria. Amém. Amém? Amém. Mais um pouquinho. No capítulo 3, verso 24, Jó diz assim: por que, Senhor? Por que, Senhor? Meu amigo, vou dizer mais uma coisa para você: Deus não explica tudo. Tem coisas que vão acontecer na sua vida que você não vai entender por quê. E Deus não vai se explicar. Leia o livro de Jó e você vai ver que Jó não recebeu de Deus uma explicação. Deus não vai falar tudo para você, Deus não explica tudo, e Deus não tem que te explicar tudo. Ele é Deus. A resposta de Jó, de Deus para Jó é: você sabe onde é que você estava quando eu fiz todas as estrelas? Onde é que você estava quando eu fiz o jacaré? Onde é que você estava quando eu fiz o mar?
e coloquei limites para ele. Quem é você para me questionar? Deus é Deus, meu querido, nós somos criaturas dele, filhos dele. Nós não temos que questionar Deus. Deus não tem que nos explicar tudo. O que você tem que fazer é confiar em Deus, ter fé e confiar em Deus. Amém? Amém. Tenha fé, confie em Deus, confie no amor de Deus por você e vá em frente. Se ele não explicou, é porque não é para explicar. Mas confia no Senhor e vai em frente. Não volte atrás, não desista. Deus é Deus. O dia que você entender Deus, o dia que você conseguir racionalizar Deus, ele deixa de ser Deus. Ele é Deus justamente porque a gente não consegue entender. Amém? Ele é o arquiteto do universo, ele é o camarada que fez tudo isso aí. Então Deus não vai explicar tudo. Já estou quase terminando, tá? Depois do sofrimento vem o quê? Vem a bênção do Senhor. Amém? Depois do sofrimento vem a bênção do Senhor. O que aconteceu com Jó lá no finalzinho? Deus devolveu para Jó tudo que ele tinha. E devolveu em dobro. Por quê? Porque ele passou pelo sofrimento. Quando Deus começa a falar para ele isso, onde você estava quando eu criei as estrelas? Ele começa a dizer para Deus assim: Senhor, me perdoa, eu falei de coisas que eu não sabia, me perdoa, Senhor, eu fui tolo, eu fui insensato, eu falei bobagem, me perdoa, Senhor. E Deus então abençoa Jó. Por quê? Porque depois do sofrimento, meu querido, vem a bênção. Deus é justo. A Bíblia diz assim que Deus não é injusto para se esquecer do teu trabalho. E Ele te abençoa. Depois do sofrimento você passa pela prova e Deus te abençoa. Então passa pela prova com segurança e com certeza que você vai ser abençoado no final. Para encerrar, eu vou contar para vocês aqui. Eu machuquei a mão, né? Eu tinha pedido 10 dias de férias para o meu patrão, o meu gerente geral. Eu pedi 10 dias de férias para ele. Ele não me deu. Ele falou: vou te dar 5. Tá bom demais, hein, Sheila? Se contente com 5, fique feliz. Beleza, Alessandro? 5 dias de férias tá bom, né? Sabe o que o médico falou para mim quando eu cheguei lá? Vou te dar 7 dias de atestado. Amém, tá bom, também. E eu fiquei em casa uma semana. Aquela segunda semana que meu gerente não me deu de férias, Deus me deu. E eu fiquei em casa uma semana. Tudo bem que tinha que tomar os remedinhos, né? Tudo bem que tinha que ficar com a mão enfaixadinha, mas eu fiquei em casa descansando. Porque eu nem podia trabalhar, hein, Lucas? A Marlene nem podia falar para mim assim: faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu não podia fazer. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que descansar. Eu tinha que ficar espichado lá na cama, descansando. Porque Deus é bom. Amém? Amém. Não tinha como ela falar para mim: arruma isso, arruma aquilo, arruma aquilo. Não, descansa. Ela falou para mim: descansa. Mas descansa mesmo, né? E eu descansei uma semana em casa. Né? E agora já voltei a trabalhar, tudo bem, graças a Deus. E hoje também não pude pegar atestado de novo, né? Eu sabia que se eu fosse lá no médico, ele ia me dar um atestado, né? Por causa da gripe, né? Ele ia me dar um atestado, eu não posso pegar atestado. Eu peguei 7 dias esses dias, né? Se eu pegar atestado hoje de novo, não vai ser bom. Então eu fui trabalhar assim mesmo. Por isso que eu estou trabalhando aqui hoje também com o meu Senhor, porque se eu trabalhei com o patrão lá, imagina que eu não vou trabalhar com o meu Senhor, né? E Deus tem misericórdia de você que ficou ouvindo essa minha voz, está clara, rachada, mas que Deus tenha falado com a sua vida, amém? Amém. Deus falou com você? Amém. Deus falou mesmo? Amém? Ou você está falando só para me agradar? Não, né, Joaquim? Falou mesmo, né? Que bom. Que bom que Deus falou, Leonardo. Deus fala, né, Raquel? Deus fala conosco. Deus é nosso Pai, meu querido. Ele se agrada em falar conosco. Amém? Então você aplauda esse Senhor.